bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais este painel tributário da CCA Bernardon. No primeiro módulo eu apresento a legislação da área federal, no segundo módulo o colega Luiz Antônio tratará da área do ICMS e por último o colega André irá falar sobre a legislação previdenciária. Na legislação federal a gente traz hoje um único assunto para tratar, que diz respeito a mais uma obrigação acessória dos contribuintes para o mês de setembro, que termina no mês de setembro, que é a declaração do ITR. Então, para o mês de setembro, além da ECF, que foi prorrogada de julho para setembro, a ECF 2020 e a ECF dos eventos especiais de janeiro a junho de 2021, temos também mais a declaração do ITR. A declaração do ITR que atinge única e exclusivamente todos aqueles contribuintes que são proprietários de imóveis rurais ou possuidores a qualquer título. Então, quem é que está obrigado a apresentar a declaração do ITR? São todas aquelas pessoas que, na data da efetiva apresentação, a pessoa física ou jurídica proprietária, titular de domínio, útil ou possuidora a qualquer título, inclusive usufrutuária. Então, a pessoa física ou jurídica que na data da apresentação ela for proprietária, ela está obrigada a entregar a declaração do ITR, independente da data de aquisição, se ela adquiriu em 2020 ou se ela adquiriu em 2021 até a data da apresentação. Um dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial em função da doação recebida. Então, o imóvel rural, a apresentação da declaração do ITR, ela se dá, uma declaração para cada imóvel rural, porque cada imóvel possui um cadastro NIRF junto à Receita Federal e apenas um dos proprietário, quando o imóvel pertence a mais do que uma pessoa física ou jurídica, ele está em condomínio, apenas um dos condôminos é que apresenta a declaração do ITR. Os demais, eles constam na declaração do ITR como os proprietários, mas com a indicação da respectiva fração percentual, mas a apresentação se dá apenas em nome de um dos proprietários quando o imóvel está em condomínio. E um dos copossuidores, quando mais uma pessoa for a possuidora do imóvel. Então, com relação ao primeiro bloco, todas aquelas pessoas que na data da apresentação se enquadravam na situação de proprietários, seja de forma conjunta, condomínio ou individual, estão obrigados a entregar a declaração do ITR. Também está obrigado a apresentar a declaração do ITR aquela pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2021 e até a data da efetiva apresentação do ITR tenha perdido a posse do imóvel rural pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. O direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante em decorrência de desapropriação por necessidade de utilidade pública e a posse ou propriedade do imóvel rural em função da alienação ao poder público, inclusive suas autarquias e fundações. Então, aquela pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2021 até a data da efetiva entrega perdeu a posse ou a propriedade do imóvel em função de um desses enquadramentos, ou por reforma agrária, ou por desapropriação, ou por transferência a algum órgão público, alguma entidade de direito público, em função dessa perda da propriedade ou posse, ele está obrigado a entregar a declaração do ITR. Não se aplica essa obrigatoriedade naqueles casos em que a pessoa física ou jurídica era proprietária do imóvel lá 1º de janeiro de 2021 e entre 1º de janeiro de 2021 e até a data da entrega, ela realizou a alienação, do imóvel. Alienação, qualquer tipo de operação que tenha transferido a propriedade para um terceiro que não seja
órgãos públicos ou desapropriação. Por quê? Quando a pessoa física aliena o imóvel entre 1º de janeiro e a data da entrega, e na data da alienação ela ainda não tinha feito a entrega do ITR, a obrigatoriedade do ITR automaticamente vai recair sobre o adquirente desse imóvel. Então, essa situação. Também está obrigado a entregar o ITR a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipóteses do inciso 2 anterior, como nós falamos, naquelas hipóteses em que a pessoa jurídica possa ter recebido em função de uma doação de um órgão público, né, ou de qualquer outro benefício que tenha recaído para ela. E no caso também está obrigado a entregar nos casos em que o imóvel rural pertencer ao espólio, né? Então vamos supor, o espólio, ele continua como contribuinte para todos os efeitos legais e para fins do ITR também. Então, com o falecimento da pessoa física, o espólio, ele continua com as obrigações da entrega do ITR. E essa obrigação, ela vai recair na pessoa do inventariante, enquanto não ultimada a partilha. A partir do momento que for feita a partilha, o imóvel vai ser dividido, vai ser destinado para um dos herdeiros ou para mais do que um, e vai então se eleger, se for para mais do que um herdeiro ou meieiro, vai se eleger quem é o responsável pela entrega se o imóvel permanecer em condomínio. Então essas são as pessoas físicas e jurídicas que estão obrigadas a entregar o ITR. O prazo de entrega do ITR, ele se inicia no próximo dia 16 de agosto, agora, certo? E se encerra em 30 de setembro de 2021, certo? É a data que vence, inclusive, a primeira parcela do ITR, que é apurado na entrega da declaração. A declaração do ITR ela é feita via sistema, que é gerado através de um programa que é baixado do site da Receita Federal. Com relação à tributação, a apuração do imposto, do ITR, ele se dá mediante uma tabela, que é uma tabela progressiva, tá? Em função que leva em consideração o tamanho da área do imóvel e também o grau de utilização. Então, as alíquotas variam. Por exemplo, um imóvel de uma área de até 50 hectares, a alíquota pode variar de 1% a 0,03%. Vai dependendo do grau de utilização. Se o imóvel tiver uma utilização de apenas de até 30%, a alíquota é 1%. Se a utilização for superior a 80%, a tributação é 0,03%. Assim vale também, por exemplo, um imóvel de 1.000 hectares, maior que 1.000 hectares, até 5.000 hectares. Se a utilização do imóvel for de apenas até 30%, a tributação, o ITR, representará 8,6% do valor venal do imóvel, do valor da terra nua. Se a utilização for superior a 80%, essa alíquota cai para 0,30%, então menos de 0,5%. Então vejam bem que um fator muito importante na declaração do ITR é a efetiva comprovação da utilização do imóvel, né? Quanto maior a utilização, menor a alíquota, e esse fato da utilização é muito importante porque, para fins da elaboração, do preenchimento da declaração do ITR, o contribuinte ele tem que apresentar os elementos que vão determinar o grau de utilização do imóvel. E esse grau de utilização, ele é um grau de utilização que deve ser feito com base na realidade fática. Porque hoje, por exemplo, o ITR desse ano toma por base as operações 2020. Então, ao ser preenchido a declaração do ITR, o contribuinte deve ter em mãos todos os elementos que comprovam a efetiva utilização do imóvel rural, da terra nua, durante o ano de 2020, o exercício 2020. Por quê? Porque, no caso de uma eventual fiscalização, esses serão os elementos que deverão ser apresentados para comprovar que o imóvel teve a utilização declarada, superior a 80%, inferior, e que determinou a alíquota. Então, por exemplo, na parte do jurídico aqui da CCA Bernardon,
nós já tivemos casos onde o contribuinte ele apresentou declarações de ITR para a Receita Federal e durante o processo de fiscalização ele não conseguiu comprovar a utilização que ele declarou. Então nós vamos ver agora, ao ser preenchida a declaração do ITR, ele exige algumas informações que levam à apuração do grau de utilização. E essas informações, como eu disse há pouco, têm que estar corroboradas em documentação hábil, que comprove efetivamente a utilização. Então, por exemplo, o contribuinte vai declarar se o imóvel foi utilizado para plantação de produtos vegetais, inclusive com reflorestamentos, essências exóticas ou nativas destinadas ao corte, ou permanecido em descanso para a recuperação do solo, desde que por recomendação técnica expressa por profissional legalmente habilitado, constante de laudo técnico. Também ele pode informar que o imóvel foi utilizado em pastagem nativa ou plantada, observados, quando aplicável, os índices de lotação por zona de pecuária. Então, também é uma outra forma de utilização. Tenha sido objeto de exploração extrativa, observado, quando aplicável, os índices de rendimento do produto de acordo com a legislação ambiental. Também tenha servido para a exploração de atividades granjeira ou aquícola, no caso, o plantio de arroz, né, que é o mais comum. Tenham sido objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do artigo 7º da Lei 8.629. Tenham sido comprovadamente os imóveis tenham estado localizados em áreas de calamidade pública, onde ocorreu algum evento que foi classificado como de calamidade pública e que calamidade pública decretada pelo poder público e que praticamente impossibilitou o uso do imóvel naquele período. Então, vejam bem, tenham sido também, por último, destinados a atividades de pesquisa e experimentação, com avanço tecnológico. Então, todas essas informações que são solicitadas ao ser feito o preenchimento da declaração do ITR, o contribuinte está informando para a Receita Federal, para o Fisco, aonde ele utilizou o imóvel, no que ele utilizou. E é lógico que quando ele informa a área utilizada em cada uma dessas atividades, ou pode ser em só uma, ele deve estar baseado em documentação que comprove no futuro, a eventual fiscalização, que aquela foi a efetiva utilização. E os casos do jurídico, como eu disse que nós temos, casos onde o contribuinte informou que havia utilizado o imóvel, por exemplo, lá na atividade agrícola, e ele não tinha nada de atividade agrícola naquele ano. Logo, o que aconteceu foi que o fisco simplesmente glosou e disse: se você diz que usou 100% do imóvel da área aproveitável como atividade agrícola e não tem a prova da atividade agrícola, você não utilizou o imóvel. Se você não utilizou o imóvel, então, nesse caso, aplique-se a alíquota máxima. Como nós vimos ali no exemplo, por exemplo, a alíquota é para uma área de 1.000 hectares a 5.000, a alíquota para quem aproveita até 30% é 8% do valor da terra nua. Ao passo que se tivesse comprovado acima de 80%, cairia para 0,3%. Então, é uma diferença muito grande e essa é uma das grandes preocupações que a gente sempre recomenda para os contribuintes, ao preparar o ITR, ter em mãos toda a documentação e os elementos de prova da efetiva utilização. Tá ok? Bom, também ainda dentro do ITR, uma das exigências para o preenchimento do ITR são aquelas contribuintes que se utilizam da exclusão das áreas de preservação, área de preservação permanente, área de reserva legal, as APPs. Então, nesse caso, o contribuinte, para fazer uso das exclusões dessas áreas da base tributável, ele deve fazer o preenchimento do ADA. Então, o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que é onde são informadas as áreas que são de preservação permanente ou de reserva legal, as áreas não aproveitáveis e que ele mantém no imóvel de acordo com a legislação ambiental. Para fazer uso, direito à exclusão dessas áreas, obrigatoriamente tem que preencher o ADA. O ADA ele deve ser preenchido anualmente, então
ele, antes de fazer o preenchimento da declaração do ITR, tem que ser feita a informação do ADA, e as áreas que não constarem no ADA, elas não podem ser abatidas na declaração do ITR. Inclusive, existe uma discussão muito grande que uma das exigências da legislação é que as áreas do ADA, muitas delas estejam averbadas na matrícula do imóvel, inclusive até a reserva legal. Então, essa é uma questão que tem trazido bastante preocupação para os contribuintes, em função de uma exigência que muitas vezes não conseguem cumprir, né? Que é a averbação definitiva das áreas de reserva legal. Mas a legislação permanece em vigor e, para abater essas áreas de reserva legal, obrigatoriamente teria que estar averbada a reserva na matrícula. Então, o ADA, como eu disse, ele é anual, ele não vale o ADA do ano anterior. O contribuinte tem que anualmente renovar o cadastro do ADA, certo? E também existe uma particularidade que o ADA, se o contribuinte não declarou o ADA do ano anterior, ele não tem como fazer essa declaração de forma retroativa, ele não tem como fazer fora do prazo. Passou o prazo de entrega da declaração do ITR, expira-se o prazo para apresentação do ADA. Então, quem não entregou o ADA em 2020, relativo a 2019, aquele ITR daquele exercício está sem o ADA. Ele vai entregar o ADA 2020, exercício 2021, que só vai valer para a declaração 2021. Tá ok, pessoal? Então, com relação ao ITR, o recado que a gente gostaria de transmitir seria esse, sobre essa obrigação o prazo que se inicia em 16 de agosto e termina em 30 de setembro. Temos bastante tempos aí pela frente. No caso de dúvidas, temos a consultoria à disposição dos nossos clientes que têm dúvidas no preenchimento do ITR. E por hoje seria isso. Deixamos aí em aberto no caso de consultas, se alguém tiver necessidade. E desejamos então a todos uma ótima semana e até o próximo painel tributário. Um abraço e obrigado a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos passar agora para as alterações, ou pelo menos as informações na área estadual do ICMS. Não tivemos nenhuma alteração em termos de regulamento do ICMS novamente, nem mesmo de instrução normativa. Então, nós, mais uma vez, vamos nos valer da nossa consultoria e algumas consultas, pelo menos 2 consultas que a gente entende de suma importância para os contribuintes estarem atentos, né? Então nós vamos transmitir não somente o questionamento feito pelo cliente, como também a resposta que foi dada. Então, a primeira que nós gostaríamos de destacar trata-se da tributação da energia elétrica por aqueles contribuintes que adquirem energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a famosa CCEE. A pergunta foi a seguinte: os contribuintes do ICMS que adquirirem a energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica têm responsabilidade de recolhimento ou estorno de ICMS? A resposta nós temos na Instrução Normativa 45/98 e de acordo com a orientação da fiscalização do ICMS gaúcho. Ou seja, as orientações que nós transmitimos aqui são com base no regulamento e na instrução normativa do ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Os demais estados, né, têm as suas próprias legislações e os contribuintes que estejam, porventura, assistindo este painel podem recorrer à legislação local para ter um entendimento adequado para o mesmo caso que nós vamos apresentar. Então, as orientações da fiscalização é de que as empresas do estado do Rio Grande do Sul, classificadas como consumidor ou consumidores livre
especial ou autoprodutor, quando apresentarem posição devedora ou credora na liquidação financeira, então deverão efetuar o recolhimento do ICMS ou o estorno do ICMS, que se tiverem creditado quando admitido pela legislação ou regulamentar, né? Então terão que efetivamente recolher o imposto decorrente destas operações vinculadas à liquidação financeira, tá? Então, a referida instrução normativa, esta 45/98, que é dividida em títulos, título 1 e capítulos, capítulo 39, né? Ela é bem complexa, né? E para atendimento da exigência do fisco, há necessidade de se verificar diretamente no sistema da CCEE, né, através de relatório específico gerado para esse fim, se o agente, e aí é importante observar que agente não é somente uma empresa comercializadora de energia elétrica, basta ser uma indústria, um comércio, né, uma empresa que esteja adquirindo a energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para se tornar um agente, né? Um agente consumidor, no caso. Então, todos estão obrigados a cumprir com as obrigações estabelecidas nesta instrução normativa, devendo, então, este agente que se encontra em posição credora ou devedora na liquidação financeira, observar aquelas regras. Não basta, então, verificar apenas o demonstrativo que é enviado mensalmente pelo Banco Bradesco relativamente à liquidação financeira feita pelo contribuinte ou consumidor de energia elétrica que opera na CCEE. O Banco Bradesco, ele é o banco escolhido para realização destas liquidações financeiras. Este demonstrativo, ele é contabilizado pela empresa, então o departamento contábil da empresa tem conhecimento dessas informações mensalmente, mas nem sempre o departamento fiscal toma conhecimento desta liquidação financeira, né? Então, depois de feitos os ajustes, então, que estão disponíveis lá no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, relativamente a descontos por inadimplência ou ajustes decorrentes de meses anteriores, então é que deve ser tomada uma posição se realmente está numa situação de liquidação devedora ou credora. Bom, diante disso, é forçoso esclarecer que somente pessoas responsáveis perante a CCEE é que têm as informações que dão condições para se identificar os efetivos valores devedores ou credores para fins de atendimento da exigência da fiscalização do ICMS através da Instrução Normativa 45. Então, são muitas informações que devem ser verificadas, né? Tem que ter conhecimento do sistema e, portanto, existem empresas que dão assessoria nesta área de energia elétrica, que tem conhecimento específico deste sistema, que tem regras próprias, que tem códigos de acesso específico. Então não é qualquer pessoa na empresa, nem mesmo um terceiro, né, que pode calcular este valor de ICMS a ser recolhido ou ser estornado. Então, de uma forma assim resumida, né, bem resumida, o agente apresentando posição devedora está sujeito ao recolhimento do ICMS, devendo ser calculado incluindo o valor próprio do ICMS, ou seja, o cálculo do ICMS, nesse caso, ele deve ser por dentro, né? Depois de feito todos os acréscimos e deduções efetivas, né? Deve então ser embutido o valor do ICMS para o recolhimento. Então, nesse caso, então, quando de posição devedora, deve-se emitir uma nota fiscal de entrada
com as orientações próprias, e a Fazenda Estadual tem orientado, não tem na própria instrução normativa, mas em instruções próprias, né, individualizadas, principalmente para as empresas que dão essa assessoria na área de energia elétrica, tem disponibilizado orientações próprias até mesmo para a emissão do documento fiscal, qual o CFOP, código, e o vencimento deste imposto, que deve ser recolhido por todos os contribuintes que apresentarem posições devedoras no sistema da CCEE. Ele vai ser até o dia 10 do mês subsequente ao da ciência da liquidação. Então, a empresa tomou ciência desta liquidação no mês de julho. Então, até o dia 10 de agosto, ela tem que efetuar o recolhimento do imposto. Onde é que está previsto esse prazo de vencimento? Lá no regulamento do ICMS, apêndice 3, seção 1, item 13. Tá? Então, estes, digamos assim, os aspectos, né, que gostaríamos de destacar para o agente, para um consumidor, veja, qualquer empresa que atua, que compra, que adquire energia elétrica através da CCEE. Então, é importante verificar o caso específico da sua empresa. Caso o agente, esse consumidor, né, o autoprodutor, né, apresente então uma posição credora, tá? E o consumo tenha sido maior que a contratação líquida, cada vez que é feita uma contratação na CCEE, né, é identificado então o valor líquido dessa contratação. Então, caso o consumo tenha sido maior que essa contratação líquida, então não haverá tributação nem estorno do ICMS, tá? Bastando apenas a emissão de uma nota fiscal de saída, também de acordo com as orientações do fisco estadual. E não vai ter, mais uma vez destaco, não vai ter destaque de ICMS nessa nota, pois foi maior que a contratação líquida, então o imposto já está totalmente satisfeito. Por outro lado, se o agente apresentar uma posição credora e o consumo tenha sido menor que a contratação líquida, então deverá efetuar o estorno do ICMS excedente. Quando? Quando, obviamente, o contribuinte tem direito ao crédito, né? E neste caso, quem efetuou o lançamento com o crédito da nota fiscal quando da aquisição, né, da energia elétrica junto à CCEE, então neste caso o contribuinte deverá então emitir duas notas fiscais, tá? Uma de saída, de acordo com as orientações próprias, sem destaque do imposto, tal como no caso anterior, e outra para documentar o estorno do ICMS, também calculado por dentro, tal como aquela situação em que foi devedora. Aqui no caso da posição credora, com consumo menor que a contratação líquida, eu tenho que calcular não o imposto incidente, mas o imposto a ser estornado. E também eu vou calcular por dentro, ou seja, o imposto com o próprio ICMS compondo a sua própria base de cálculo, tá? Então, as orientações que estão lá dispostas na instrução normativa, título 1, capítulo 39, são decorrentes do convênio 15, de 30 de março de 2007. Tá? Houve uma série de alterações desse convênio e a última foi a 72, o convênio 72 de 2018. E o Estado do Rio Grande do Sul já tem emitido autos de lançamento, isso é importante se destaque, autos de lançamento para cobrança dessa diferença de ICMS da energia elétrica, tanto de indústrias como de estabelecimentos comerciais. Então, não é algo que se deve menosprezar. Existem autos de infrações bem relevantes, bem elevados a respeito. Então, verifique se a sua empresa é adquirente de energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, né? Mercado Livre, tá?
e tome as providências necessárias para ou recolhimento, ou emissão de nota fiscal, ou estorno de crédito. E sempre que houver recolhimento ou estorno, deve ser por dentro, tá? Tanto é verdade que há uma desinformação a respeito desse assunto, que o próprio Estado, já desde 2019, ele tem promovido reuniões com entidades ou empresas que dão assessoria na parte de energia elétrica, tem promovido inclusive autorregularização para os contribuintes, pelo menos aqueles maiores, que tem uma diferença muito expressiva, né? Autorregularização, o que é isso? Tem dado alertas, né? Mandando inclusive circulares, né? E posicionando o contribuinte a respeito da possibilidade de se regularizar perante o fisco através de denúncia espontânea. Então, é importante não deixar o fisco tomar a iniciativa de lançamento, mas em havendo esta situação, que seja tomadas providências para ou cumprir, né, a instrução normativa 45, ou se não concordar com ela, então tomar as providências jurídicas necessárias, tá? Porque há sim situações em que esses autos de lançamento têm sido questionados pelos contribuintes e em nível de tribunal administrativo do Estado, né? Aquele tribunal, o TARF, que julga essas questões administrativas, né, na esfera do ICMS, tem se posicionado contrário ao contribuinte, né, mas tem votos favoráveis aos contribuintes, né, inclusive já com base em decisões de tribunais superiores. Então, cabe à empresa ou acatar as orientações, né, e se antecipar a qualquer ação do fisco, e em sendo autuada, né, que procure então analisar se realmente vai cumprir esta exigência através de cálculos específicos, né, com as orientações da instrução normativa, né, e então dar seguimento a esta questão de uma forma mais segura, tá? Então, o Rio Grande do Sul então tem regras específicas de recolhimento, inclusive de prazos, como eu já falei, mas havendo, digamos assim, clientes de empresas em outras unidades da federação, ou mesmo filiais em outras unidades da federação, ou mesmo você que está em outra unidade da federação assistindo a esse painel, então tome as providências de acordo com a legislação do estado em que você tem o seu estabelecimento, que adquire energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, porque as regras não são as mesmas. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos ICMS, submissão tributária. Toda energia elétrica adquirida em operação interestadual, na questão do débito próprio, há uma não incidência constitucional. A própria Constituição diz que não haverá incidência, né? Cabendo então ao destinatário consumidor efetuar o recolhimento do imposto sobre a integralidade, né, do ICMS incidente naquela aquisição de energia elétrica. O Estado do Rio Grande do Sul, para facilitar a vida dos contribuintes, ou pelo menos realmente atribuir as responsabilidades de recolhimento, né, ele instituiu a substituição tributária na energia elétrica. Então, uma determinada empresa, uma indústria, um comércio, compra de Minas Gerais, por exemplo, né, até mesmo de uma concessionária, por exemplo, a CEMIG, né, e ela vai enviar aquela energia elétrica, cobrar através de uma nota fiscal, não tributando o débito próprio. Mas no caso do Rio Grande do Sul, ela já recolhe o ICMS, né? No caso, se é uma indústria, 17,5% sobre o total da aquisição, ou se é um comércio, por exemplo, cobra 30% sobre o total da aquisição de energia elétrica. Já em outros estados não há esta substituição tributária.
Então, o contribuinte tem que tomar as providências de acordo com a legislação própria do seu estado para atender esta obrigação. Então, em relação às operações de aquisição de energia elétrica através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, seriam estas as informações que nós gostaríamos de transmitir, que repassamos ao nosso cliente que fez a consulta. A segunda consulta que nós teríamos para apresentar, no caso, né, é relativamente à nota fiscal que apresenta quantidade a maior de mercadoria. Sobre esse assunto, inclusive, tem um parecer, o parecer número 15.197, divulgado no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que foi o que nós tomamos por base para transmitir a orientação que o Estado do Rio Grande do Sul adota. Então, a pergunta é, nas situações nas quais o cliente constatar, após a remessa física das mercadorias, dentro do mesmo período de apuração ou não, pode ser que não seja dentro do mesmo período de apuração, que a mercadoria, a quantidade de mercadoria encaminhada é inferior à indicada na nota fiscal, o cliente poderá emitir uma nota fiscal de devolução simbólica para que seja providenciado o ajuste fiscal da operação, ou seja, uma operação simbólica só com aquela diferença que foi documentada com nota fiscal a maior? Então, a resposta tem fundamento nesse parecer da Secretaria da Fazenda, o 15.197. Ele discorre no seguinte sentido, que o próprio regulamento, né, através do livro 2, o artigo 29, ele dá as bases para a emissão do documento fiscal em relação aos dados do produto, né, que deve ser observado a medida, né, quilograma, metro, enfim, tonelada, né, para a quantidade de mercadoria do produto exata. Então, deve ser identificada corretamente aquilo que fisicamente foi para o destinatário através do documento fiscal, né? Até mesmo em unidade de medida. Por sua vez, o mesmo regulamento, através do livro 2, artigo 13, inciso 4º, ele define como inidôneo o documento que contenha dados que não corresponda à mercadoria por ele acobertada. Então, uma mercadoria que saiu com quantidade a maior, uma nota fiscal que saiu com quantidade a maior, não corresponde àquela mercadoria que efetivamente circulou. Então, se torna um documento inidôneo. Então, nesse contexto, então, também é necessário salientar a impossibilidade do aproveitamento do crédito do ICMS destacado em documento inidôneo, que está previsto no artigo 33 do livro 1 do regulamento. Então, sendo documento inidôneo, não há como aproveitar crédito, né? Então, não cabe uma devolução simbólica apenas para constar a diferença maior, porque não tem base legal para fazer isso, né? Então, a regularização da operação, quando a quantidade efetiva entregue ao destinatário foi inferior à indicada na nota fiscal, deverá ser realizada por meio de emissão de nova nota fiscal pelo vendedor com a quantidade correta, após o adquirente emitir a nota fiscal devolvendo todas as mercadorias constante na primeira nota. Então, ele recebeu uma nota fiscal com uma quantidade a maior, o destinatário vai ter que emitir uma nota fiscal de devolução total, não simbólica somente da quantidade a maior, né? Mas total, e o vendedor, então, vai emitir uma nota fiscal correta, tá? Então, a legislação não admite essa devolução simbólica. Então, um exemplo assim, compra de uma mercadoria, né? 600 quilos, por exemplo, né? O fornecedor, então, documentou na nota fiscal os 600 quilos daquela mercadoria. O físico foi 560 quilos, tá? Faltou 40. O parecer 15.197 está dizendo, olha, deve emitir uma nova nota fiscal de 560. Como? O cliente emite uma nota fiscal de devolução dos 600 e o fornecedor emite uma nota fiscal de 560, que foi o que efetivamente o destinatário recebeu. Bom, o ajuste desses 40 vai ser feito como?
ou através de um desconto financeiro, e daí está encerrada a operação, né? Ou uma nova venda dos 40, que é o que tinha sido inicialmente contratado, tá? Então, estas, digamos assim, era as duas consultas que nós gostaríamos de mencionar, né, em relação à legislação do ICMS no Rio Grande do Sul. Fiquem agora então com o colega André, que vai tratar então da área previdenciária, incluindo inclusive esclarecimentos sobre a aplicabilidade das sanções previstas na lei da LGPD. Tá? Então desejamos a todos um bom dia e uma boa semana e muito obrigado. Bom dia a todos. Na semana passada eu encerrei o nosso painel tributário falando sobre a entrada em vigor dos artigos da Lei 13.709 que tratam das sanções administrativas previstas na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois nessa semana iniciarei a mesma apresentação, a minha apresentação de hoje, tratando justamente desse mesmo assunto. Isso em razão de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou em seu portal um Perguntas e Respostas, onde trouxe diversos esclarecimentos sobre a aplicabilidade das sanções, a partir já agora de 1º de agosto de 2021. Por ser um material muito extenso, eu selecionei 4 perguntas e suas respectivas respostas para apresentar no nosso painel de hoje. A primeira pergunta selecionada foi a pergunta número 1, do Perguntas e Respostas, que diz o seguinte: quando as sanções previstas na LGPD entram em vigor? A resposta lá do respectivo Perguntas e Respostas é a seguinte: os artigos 52, 53 e 54 da LGPD, referentes às sanções administrativas, têm sua entrada em vigor em 1º de agosto de 2021. Então, eu fiz questão de selecionar essa pergunta porque tinha algumas dúvidas. Então, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados esclareceu que é dia 1º de agosto de 2021. A segunda pergunta que eu selecionei diz o quê? Diz que quais sanções podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Então a resposta é a seguinte: a LGPD previu um rol variado de sanções administrativas, de natureza administrativa, pecuniária e restritiva de atividades. Conforme o artigo 52 da LGPD, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar as seguintes sanções administrativas: advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil ou no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, que é um valor bastante considerável, multa diária, observado o limite de 50 milhões de reais, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então é a necessidade da empresa que cometeu alguma infração publicizar essa infração que ela cometeu, tornar isso público. O bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período,
até que ocorra a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Então vejam a relevância, né, que isso pode causar. Imagina o bloqueio do banco de dados de uma empresa, né, durante um período extenso como esse. Então é preocupante. Além disso, a suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. E, por fim, a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Depois, eu selecionei a pergunta número 4. O que ela diz? A pergunta é: como a autoridade vem se estruturando para aplicar as sanções? Como a resposta é muito extensa, eu selecionei um dos parágrafos que entendo extremamente importante para destacar, que diz o seguinte, abre aspas: nos termos da lei, a aplicação de sanções requer ainda criteriosa apreciação e ponderação de diversas circunstâncias, dentre as quais a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a condição econômica do infrator, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção de política de boas práticas e governança e a pronta adoção de medidas corretivas. Então vejam que algumas questões elas podem ser previamente minimizadas, né? Algumas consequências, digamos, da infração, elas podem ser minimizadas por ações que as empresas podem adotar previamente. Então, é evidente que a cooperação do infrator ela vai se dar na medida que a infração ocorrer. Mas, por exemplo, na resposta diz adoção de políticas de boas práticas e governança. Então, eu posso ter as políticas de boas práticas, né? E mesmo assim acontecer a infração. Mas o fato de eu ter uma política de boas práticas significa que eu tentei adotar medidas para minimizar meus riscos, para conter os riscos, né? E isso tudo conta como uma vantagem para a empresa, né, que cometeu a infração em relação a outra empresa que não tomou nenhuma atitude, né? Outra coisa é a pronta adoção de medidas corretivas, né? Só que para que eu tome ações imediatas, corretivas, eu preciso ter plano de ação para essa adoção de medidas corretivas de imediato. E para ter esse plano de ação, eu tenho que fazer um trabalho prévio, eu tenho que fazer uma adequação da minha empresa, que é a empresa que capta essas informações, né, em relação aos dados pessoais que eu estarei tratando. Então, algumas medidas, como eu disse, elas podem ser previamente tomadas pelas empresas. E a última pergunta que eu selecionei foi a pergunta número 9, que diz o seguinte: a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar sanções relativas a fatos ocorridos antes de 1º de agosto de 2021? E a resposta é: as sanções previstas na LGPD são aplicáveis a fatos ocorridos após 1º de agosto de 2021 ou para delitos de natureza continuada iniciados antes de tal data. Então, se eu venho praticando delitos, né, infrações antes de agosto de 2021 e prossigo com essas infrações, então as sanções se aplicam para fatos ocorridos após 1º de agosto e também para os delitos, né,
de natureza continuada iniciados mesmo antes dessa data. Então, o que nós teríamos a observar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados essa semana seria isso. E agora eu gostaria de trazer para vocês uma novidade, né, dessa semana que se passou em relação ao e-social. Foi disponibilizado no portal do e-social, no último dia 2 de agosto agora, o novo Manual de Orientação do e-social, que já se encontra consolidado com as novas orientações vigentes para a versão S1.0, que é a versão simplificada, inclusive com as novas regras de convivência com a versão 2.5, que é a versão, né, que a gente sabe que está deixando de ser utilizada em razão do início da vigência da versão simplificada S1.0. Eu destaco para vocês que esse novo manual trouxe dados pertinentes quanto à informação das aquisições dos produtores rurais pessoas físicas, que antes eram tratadas no evento S1250, que já não existe mais no e-social, e que passaram a ser enviados, né, essas informações passaram a ser enviadas pelo evento R2055 na EFD-REINF. Tá? Isso foi um tema que nós já abordamos aqui, mas eu gostaria de destacar que já o novo manual está trazendo informações pertinentes a esse assunto. E encerrando o painel tributário de hoje, trazemos a informação de que, através da Portaria Conjunta número 1, a Receita Federal trouxe detalhamento sobre quais serviços poderão ser requeridos por meio de processo digital aberto no Centro Virtual de Atendimento, que é o ECAC. Dentre esses, destacamos os seguintes principais serviços que poderão ser requeridos através do ECAC: emissão de certidão de regularidade fiscal de pessoas físicas e jurídicas, de imóvel rural e de obra de construção civil, cadastrar procuração digital para acesso ao ECAC, retificar pagamentos de GPS e DARF, inscrever, alterar ou baixar inscrição no CNPJ, solicitar alteração, correção ou baixa de inscrição no CAEPF, que é o Cadastro da Pessoa Física, inscrever, cancelar, reativar, transferir e efetuar demais atualizações no Cadastro do Imóvel Rural, cadastrar débitos previdenciários para fins de parcelamento e lançamento de débitos confessados e também realizar diversos serviços relativos ao Cadastro Nacional de Obras, que é o nosso conhecido CNO. Hoje seriam essas as informações que eu gostaria de transmitir para vocês no nosso painel tributário. Agradeço a participação de todos. Desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana. Obrigado.